Vamos às nossas Bíblias, meus irmãos e irmãs, segundo a nossa ordem do culto, livro de Levítico, seu capítulo 19. Levítico 19. Faremos a leitura dos versos 15 ao verso 18. Levítico 19. Versos 15 ao 19 diz assim: Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Creio que é de conhecimento comum, e todos aqui sabem que os mais antigos, os povos antigos, eu me refiro a 4, 5 mil anos, eles se guiavam pelas estrelas. Era assim que eles conseguiam saber os seus caminhos, os trajetos que iam fazer por meio das constelações, por meio das estrelas. Eles viam um céu negro, viam os pontos luminosos, mas estes pontos tinham significado suficiente para preservar com que eles mantivessem o seu trajeto firme para onde queriam ir. O texto de hoje, ele parece um pouco com essa forma de direção por constelações. Nós temos o capítulo 19, que existem vários tipos de princípios que brilham para nós como estrelas. Estes princípios, eles foram colocados por Deus para que por meio destes princípios pudéssemos nos guiar na trajetória da terra, a qual todos nós aqui temos que cumprir. Portanto, nós vamos hoje olhar para as constelações que Deus colocou para nós, para por meio destes princípios entender o que o Senhor quer de nós. Antes, algumas considerações sobre o capítulo 19, o livro de Levítico. Existem várias leis que são elencadas, se você olhar de uma forma porcimamente do capítulo 19, você irá encontrar repetições dos 10 mandamentos, por exemplo, versículo 3 e 5. Versículo 3 repete o 5º mandamento, versículo 4, o 2º mandamento, versículo 8, 11, os 8º e 9º mandamentos conjugados. Nós temos também alguns procedimentos dietéticos, como os israelitas deveriam comer ou não o sacrifício. Temos algumas orientações como utilizarmos a nossa misericórdia para com aqueles que são incapazes ou têm alguma deficiência, como os surdos, os cegos e também aqueles que estão momentaneamente pobres. E vários princípios, mas hoje vamos nos concentrar pelo menos em 3 princípios, 3 princípios que estão no contexto próximo de um dos mandamentos maiores para nós, que é amar o teu próximo. A partir desse texto nós iremos entender o que o Senhor deseja ou entende que é amar o próximo. Então nós vamos ver pelo menos 3 princípios aqui por meio destes versículos. Primeiro, o princípio de justiça. Nós iremos ver o que as Escrituras dizem acerca da justiça. O princípio de privacidade, como Deus deseja que nós resguardemos a privacidade do outro. E o princípio de alteridade, como Deus deseja que nós tenhamos o outro. Alteridade é a palavra que significa outro.
Comecemos pelo princípio de justiça, e aqui eu peço que você, mais uma vez, olhe o verso 15. Diz assim: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgará o teu próximo. O texto soa até como um tipo de provérbio. Ele é feito de uma forma bastante resumida, tem repetições. Mas a ideia básica que nós temos aqui é a cena de um tribunal. Era muito comum existirem momentos de julgamento no decorrer do percurso que o povo de Israel estava fazendo para Canaã. E eles recebem aqui uma visão, ou pelo menos um cenário de julgamento que eles deveriam respeitar. Primeiro, esse texto dirige-se aos juízes, aqueles que devem então julgar o povo de Deus. Estas pessoas não poderiam dirigir-se por piedade ao mais pobre, não deveriam dirigir-se por favorecimento, porque uma parte tem mais dinheiro, então eu vou favorecê-la para ganhar talvez algum benefício, mas deveria o juiz julgar com imparcialidade. Então o princípio está sendo fundado aqui nesse texto. E qual é o princípio? Primeiro é o princípio de justiça que nós estamos tratando, mas fora esta consideração, há aqui um estatuto da justiça, o corpo da justiça, que está baseado na igualdade. As pessoas, elas devem ser tratadas com igualdade. É o que o texto está transmitindo aqui. Ou seja, independente das diferenças, as pessoas precisam ser tratadas com igualdade. Mas existem pessoas diferentes? Existem. O texto está tratando de pessoas que têm diferenças dentro de uma categoria chamada econômica. Nós temos duas distinções, alguns pobres e alguns ricos. A Bíblia não está condenando a riqueza, nem está louvando a pobreza. A Bíblia simplesmente está reconhecendo que existem categorias que demonstram que entre nós há diferenças. Elas existem. Aqui o critério é econômico. A Bíblia reconhece, mas não necessariamente endossa que seja sempre assim. Mas o que esse texto insiste é que nós devemos tratar as pessoas com igualdade. Meus irmãos e irmãs, a justiça é um conceito. Por ser um conceito, ela é abstrata mesmo, é uma ideia, ela não consegue se materializar. Como é que nós podemos, então, ver a justiça? Onde ela está? Ela está todas as vezes presente quando nós tratamos uns aos outros com igualdade. Então, olha que interessante nesse texto. Ele diz que nós podemos ver a justiça se concretizando, se materializando, todas as vezes em que nós contribuindo para que as pessoas sejam tratadas de maneira igual. Veja que a história do bom samaritano, ela encarna esse princípio de justiça. O texto, para aqueles que conhecem a história do bom samaritano, trata de um certo homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Logo, ele era um judeu, ele estava transitando em duas cidades, ele era um israelita. E a história conta que depois deste homem ser agredido violentamente, ficou semi-morto, e algumas pessoas que eram religiosas, como o sacerdote e o levita, não deram socorro a ele. E quem é que socorre? Um certo outro homem, um samaritano que estava de passagem. O samaritano olha para aquele homem e encontra nele um igual, alguém com paridade, que tem as mesmas características que ele o reconhece. E porque ele reconhece como um igual, ele então pode usar de misericórdia para com ele. Ou seja, a misericórdia pode existir, mas ela existe dentro da justiça. E a igualdade é o platô, é aquilo que dá base para a justiça. Todas as vezes em que nós
reconhecemos uma igualdade entre as pessoas, nós estamos trazendo a justiça para mais próximo da gente. E Deus sabe que nós vivemos numa época onde eu tenho certeza que seus olhos, assim como os meus, estão tão tristes e cansados de vermos tantas injustiças. Nós vemos, por exemplo, desigualdades sociais gritantes, onde poucos se beneficiam e a grande maioria se prejudica. Nós vemos desigualdades étnicas, raciais, onde as pessoas são discriminadas por causa da cor da pele, algo extremamente ridículo, mas que infelizmente ainda em nosso mundo está presente esta injustiça. Mas todas as vezes em que você se recusa a tratar as pessoas de forma diferente, porque uma tem mais ou outra tem menos, ou todas as vezes que você se recusa a distinguir as pessoas pela sua aparência, pela sua etnia, você está trazendo a justiça para mais próximo dessas pessoas. Você está materializando a justiça. Por meio da igualdade, nós trazemos a justiça para mais perto das pessoas. Nós levamos a justiça e Deus está interessado com que nós façamos isso. Então, esse texto, ele apresenta a justiça como um princípio, como um norte, a qual nós devemos nos apegar. Não se engane, você será tentado no seu ambiente de trabalho, ou na sua universidade, ou qualquer outro ambiente que frequente, a favorecer alguém em relação a outro. Resista. Essa tentação está para todos nós, mas Deus estabeleceu um princípio de igualdade. Embora esse texto se dirija apenas aos juízes que deveriam julgar, ele fala a todos nós quando fala que nós devemos agir e preservar a igualdade. Leve a justiça nos ambientes que você frequenta. Encarne ela, concretize ela. Nós estamos trazendo o reino de Deus desta maneira para mais próximo das pessoas. Gostaria de agora de caminhar para o princípio de privacidade. No verso 16, nós temos este princípio bem estabelecido. Observemos o verso 16 mais uma vez. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Bom, precisamos saber o que está acontecendo aqui. A linguagem, ela não nos ajuda a um arcaísmo aí, a uma palavra muito antiga, que é essa ideia de mexeriqueiro, e todo mundo aqui sabe que não é aquele que gosta de mexerica, não é isso. O mexeriqueiro aqui tem a ideia de alguém encherido, alguém intrometido, alguém que gosta de falar bastante da vida dos outros, da vida alheia. E a Bíblia reprova esta pessoa, dizendo, não deve andar, não vai andar como um mexeriqueiro, não use isso como expediente. Não atentes contra a vida do teu próximo, ou seja, a vida do teu próximo precisa ser preservada. O outro precisa ser resguardado na sua privacidade. Nós não temos o direito de ficar nos intrometendo na vida dos outros, meus irmãos e irmãs. Não temos esse direito. Nós não podemos chamar para nós isso ou nos autorizar a falar dos outros. Para ser justo acerca deste assunto, eu creio que um episódio do Antigo Testamento e um episódio do Novo Testamento demonstrará que Deus fica muito irritado todas as vezes em que nós anunciamos o nome de alguém para tratar com demérito, com injustiça, com mexerico. Por exemplo, há um episódio lá em Números 12, apenas anote, eu vou citando, e você por fé creia que eu estou citando o texto com fidelidade, mas no capítulo 12 de Números, lá estão Miriam e Arão. E o que esses dois líderes de Israel estão fazendo ali, em meio à travessia para Canaã? Eles estão falando da mulher de Moisés. Que serviço estão prestando? O assunto da conversa, a pauta da conversa, a mulher cuxita que Moisés tomou para si.
Eu não imagino como era essa mulher, mas chamou a atenção destas duas pessoas. De repente, Deus aparece na história. Apenas um comentário. Eles estão conversando sobre a mulher de Moisés, aí vem um lembrete no texto. Deus ouviu. E aí então, Deus, ele apresenta-se na tenda da congregação como uma nuvem. Chama Moisés e fala, chama para mim Arão e Miriam. Eles vêm até a tenda e Deus começa a repreendê-los. Olha, se existem profetas entre vocês, eu vou me anunciar em visão, falo com ele em sonho. Não é assim com Moisés, que é fiel em toda a minha casa. E mesmo sendo fiel, vocês não temeram falar de Moisés? E ele sai bravo da nuvem. A nuvem simplesmente vai embora. Quando a nuvem se levanta, eis que Miriam se encontra leprosa. Ela foi punida com uma lepra. Moisés rapidamente intercede a Deus por ela, pedindo que a perdoe. E Deus diz, olha, ela ficará fora do arraial durante 7 dias. Por causa disso, Deus penalizou Miriam, uma grande personagem no Antigo Testamento, porque estava fazendo um mexerico, falando da mulher dos outros, se prestando esse serviço. E Deus a puniu com lepra. Um outro caso é no Novo Testamento. Esse é um caso com a gravidade um tanto quanto menor. Jesus Cristo estava já ressurreto, tinha acabado de conversar com Pedro. Pedro, nós sabemos que durante os momentos que antecedem a crucificação, nega ao Senhor 3 vezes. E Jesus Cristo, quando ressuscita, tem a oportunidade de falar com Pedro. Pedro declara o seu amor a Cristo durante 3 vezes. E nisto, Jesus Cristo anuncia para Pedro a maneira como ele irá morrer. Pedro, você irá morrer da seguinte maneira: vão te levar para um lugar que você não gostaria de ir, acorrentado. Jesus já anuncia como será a morte de Pedro. E lá estava passando por detrás o apóstolo João. Pedro, tem que ser Pedro. Ele pega e olha, o que vai ser dele? Aí Jesus olha para ele e fala, o que te importa você? O que te importa se eu quiser que ele viva para sempre? Podia ter passado sem essa, não é mesmo? Mas veja, o Senhor não tem paciência para com aquelas pessoas que ocupam seus lábios a falar da mulher dos outros, ou do marido das outras, ou falar, ou se preocupar com o destino das outras pessoas. As pessoas têm o direito à sua privacidade, devem ser resguardadas. Todas as vezes em que você presentifica uma pessoa por meio dos seus lábios, você constrói uma versão dela por meio da sua fala, que dificilmente será idêntica à pessoa real. Você começa a criar uma versão por meio das suas palavras que destoa da pessoa. Você começa a olhá-la, todas as vezes que traz uma pessoa ao seu discurso, você começa a olhar para ela de cima para baixo, porque você começa a construir pela sua fala. Você conhece a Chiquinha? Conheço, pois é, ela aprontou de novo. Ah, Chiquinha, por que fez isso? Veja, eu não conheço a Chiquinha, mas já fiquei preocupado, porque eu começo a construir a imagem dela como uma pessoa que está fazendo coisas erradas com sequência. Que direito tenho eu de falar de Chiquinha assim? Ela em nenhum momento pôde se defender para ver se é isto mesmo. Mas nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos e irmãs, não venhamos a alugar os nossos lábios para falar da vida alheia. As pessoas têm todos os direitos de pensarem diferentes de nós. Elas darão contas a Deus pelas suas palavras, pelos seus pensamentos e pelas suas obras. Assim como você. Nós devemos tomar cuidado de nós. Estas pessoas, elas darão conta de si mesmo a Deus. Deus não tem paciência com quem fica apontando o dedo para outro. Vide quando Deus chama a atenção de Adão, Eva e a serpente.
Então, cuidado, meus irmãos e irmãs, não vamos cair na tentação de falar da vida alheia. As pessoas têm todo o direito de ter as suas próprias opiniões, até mesmo opiniões políticas diferentes da sua. É muito triste quando uma pessoa se presta ao tempo a, por mídias sociais, depredar o outro, porque pensa de forma diferente da sua opinião política e jogar todo mundo no inferno porque não tem a mesma opinião política que ostenta. Nós não temos esse direito. Nós temos um Deus que vai chamar todos nós ao seu devido tempo no juízo final. E aí sim nós teremos então a oportunidade de ver o grande juiz nos julgando segundo os seus critérios. Não nos tornemos juízes dos nossos irmãos e das nossas irmãs, e mesmo das pessoas que não são crentes. Vamos tomar cuidado para não empregarmos os nossos lábios nos desserviços a atacar outras pessoas e construir uma imagem que elas não têm. Mas e se aquela pessoa de fato fez algo errado? Irmãos, existe um ditado que para mim é quase um dogma. Se você não pode falar bem de alguém, não fala mal não. Então se alguém vir falar de fulano e fulana, que de fato deve ter feito alguma coisa errada, talvez haja até mesmo algo nesse sentido, não preste os seus lábios para isto. Os seus lábios são os lábios que Cristo redimiu. Você tem mais coisas importantes para empregar essa sua bendita boca, em falar bem, em orar, em interceder, ler textos de forma audível. Você tem muito melhores ocupações para os seus lábios e para os seus dedos do que ficar simplesmente julgando os outros. Não se preste, não se rebaixe, você é filho e filha de Deus, não precisa disso. Então tomemos cuidado, meus irmãos, se não podemos falar bem, mal não vamos falar. Deus ajude a todos, né? Um outro princípio que também nos ajuda em tempos tão escuros como os nossos e que brilha nas trevas deste nosso século como uma estrela, é o princípio da alteridade. E esse princípio tem 2 versículos que espelham este valor. Alteridade, como eu disse, é uma palavra que nós não usamos muito, mas alteridade significa respeito ao outro, consideração do outro. O outro tem direito à fala, o outro tem direito à sua voz, o outro tem direito à sua opinião, ao seu espaço. A alteridade é isto, é respeitar o outro. Vamos olhar o verso 17. São dois passos. Vamos ver primeiro 17. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, por causa dele não levarás sobre ti pecado. Este texto é um pouquinho mais complicado que os seus 2 antecessores. Então vamos olhar com um pouco mais de detimento para esse texto, o que está acontecendo aqui. Então há uma orientação, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. De alguma maneira, esta pessoa criou uma imagem, uma versão do irmão dentro de si. Está bravo com esse irmão, ou com esta irmã, no caso aqui é um irmão, mas pode ser qualquer pessoa. Então é possível que alguém tenha feito alguma coisa contra esta pessoa, e essa pessoa pegou esse ofensor e introjetou dentro de si mesmo. E colocou dentro do seu mundo interno e está aborrecido com esta pessoa. O outro nem sabe. O outro verdadeiro, o real, ele não sabe de nada. Mas mal sabe ele que no silêncio da noite você está lá, brigando com ele no seu interior. Enfim, o texto diz, não faça isso. Aí você acha que a coisa vai ficar mais leve? Não. Ele fala, você não vai fazer isso, você vai repreender ele. Você vai até ele, esta pessoa, e irá repreendê-la. Por um motivo, para que o pecado dela não seja colocado na tua conta. Isso me preocupa, nós estamos falando de pecado. Então nós estamos diante de uma situação onde alguém pecou
Eu vou agora olhando como se fosse eu a personagem do texto. Eu vi alguém pecar, isso me indignou. É um pecado. Vamos colocar um roubo, por exemplo. Me indignou. Eu vi ela surrupiar uma guitarra. Ou eu sou péssimo criativo, eu só vejo as coisas próximas. Surrupiou, roubou, levou embora. Estou indignado com isso. O que o texto diz? Não adianta nada. Vá lá e resolva isso. Diga que essa pessoa está errada por roubar. Isso é pecado. E ela precisa restituir. Se você não fizer, você é cúmplice. O texto está preocupado com a cumplicidade com o pecado. Irmãos, o assunto é sério. Eu citei a guitarra, mas existem pecados acontecendo. E quando você é testemunha, se você viu, reconhece como pecado, de fato é pecado, você precisa resolver isso e confrontar. O texto não está dizendo se você acha, se você tem uma interpretação. Devemos tomar cuidado, porque às vezes nós valorizamos muito a nossa subjetividade daquela forma. Eu sinto isso que aquela pessoa fez. Não, o texto não está tratando disso. O texto está falando de pecado. Houve um pecado, uma quebra de um mandamento. É claro, óbvio, como a luz do dia. Você viu, você sabe que o pecado está acontecendo. Você precisa tratar disso. Precisa contribuir para a resolução do problema. E se você não fizer, você estará sendo cúmplice. E Deus irá castigá-la por isso. Meus irmãos, Deus não tem paciência com cúmplices. E Ele pune severamente os cúmplices. Para ser equilibrado, eu vou dar um exemplo do Antigo e do Novo Testamento de novo. No Antigo Testamento nós temos o juiz Eli. Conhece o juiz Eli? Eli era aquele sacerdote que no começo do livro Samuel tem 2 filhos chamados Hofni e Finéias. Hofni e Finéias eram 2 pessoas terríveis. Faziam coisas terríveis. Deus vai adiante de Eli, aparece para Eli, fala com Eli por meio de um profeta e repreende a Eli dizendo: olha, você tem tolerado os teus filhos fazendo isso. Você está sendo cúmplice dos seus pecados. Por isso eu vou punir você. Mas não é Hofni e Finéias, não. Você é cúmplice. E é você que vai pagar por isso. Hofni e Finéias também, mas você vai pagar por isso também. E Deus então pune a Eli e Hofni e Finéias no mesmo dia. Deus não tem paciência com cumplicidade com o pecado. No Novo Testamento estava acontecendo dentro de uma igreja chamada Tiatira, onde uma personagem chamada Jezabel estava seduzindo alguns membros da igreja para adorarem falsos deuses. E Deus repreende a igreja dizendo: vejo que vocês toleram Jezabel, por isso eu vou castigá-los. Meus irmãos e irmãs, Deus não tem paciência com cumplicidade com o pecado. Não seja você cúmplice do pecado de ninguém. Se você sabe que há um pecado e você não fazer nada, você é tão culpado quanto a pessoa que está fazendo. Você pode não ser o agente principal, mas o fato de que você tem consciência do pecado te faz responsável. E o pecado, segundo o texto, ele vai te afetar também. Por isso, não podemos deixar que o pecado cresça dentro da nossa igreja, primeiramente. Vamos falar da nossa esfera aqui. Você precisa indicar onde o problema está acontecendo. Mas o problema é daquela pessoa. Se é um pecado coletivo, atinge a todos nós. Lembra de Acã? Deus não puniu só Acã por causa de ter escondido a capa Babilônia no seu acampamento. Puniu todo o exército. Pessoas morreram por causa de Acã. De um homem, de uma pessoa. Se você tem pecado,
faça um favor à sua própria alma. Confesse ele. Não espere alguém vir aos oficiais desta igreja trazer esta informação. Você está destruindo a sua própria vida. Você é um cristão, uma cristã. Há perdão para você. Há restauração para você. Para todo aquele que peca e deixa. Mas aquele que encobre está traindo não apenas a Jesus Cristo, mas também a toda a igreja a qual faz parte. Precisa tratar o pecado. Tenha coragem de confessar o seu pecado. Há restauração para aqueles que buscam o Senhor em humildade. E quanto a nós, cabe a nós um título muito interessante que eu li acerca de um líder brasileiro, um grande presidente. Por causa dos tempos tempestivos eu vou evitar o nome. E um determinado escritor falou sobre ele. Grande foi aquele presidente. Todo problema que entrava no seu gabinete saía menor do que entrava. Porque é assim que devemos ser. Nós devemos ser parte da solução, nunca parte do problema. Se você sabe de um pecado, você precisa confrontar o pecador ou a pecadora. Se você é o pecador, a pecadora, precisa cortar esse problema que está angustiando a sua alma, porque isso vai te fazer mal. Deus não tem paciência com cumplicidade. Cuidado, não brinquemos com a santidade de Deus. Literalmente estamos brincando com fogo consumidor. Cuidado. Há um outro princípio aqui, meus irmãos, ainda é o mesmo, de alteridade de respeito ao outro, mas esta alteridade deste texto é mais de responsabilidade. Ele me coloca responsável por você. Sim, eu sou responsável por você e você é responsável por mim também. Nós temos uma conexão. Quer você goste, quer não tem jeito. Nós estamos ligados, fazemos parte do mesmo povo. Somos responsáveis um pelo outro. Mas um outro tipo de alteridade está aqui. E é a alteridade acerca do amor. E esse texto vamos olhar com mais detimento também. É o segundo texto, que trata sobre a alteridade. Verso 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O que está acontecendo nesse texto? Está acontecendo dois paralelos. Existem duas ações sendo feitas e duas reações interiores acontecendo. São uma paráfrase praticamente. Observe, não te vingarás, é o ato externo. Não te vingarás e internamente não guardarás, não acumularás ira contra os filhos do teu povo. Então tem um ato externo que é o desejo de retalhar, é o desejo de reparar de alguma forma pessoal um dano que acredito ter tomado. Um exemplo. Então, não devo externamente buscar a retaliação e internamente eu não devo, à mesma medida, acumular ira contra alguém do povo de Deus. Aí a contrapartida. Mas amarás o teu próximo. Essa é a parte interna. Então, internamente eu amo, eu começo a amar. E aí o método. Como é que eu faço isso? Como a ti mesmo. Então, a maneira como eu me trato, eu preciso tratar o outro. O que há de em comum com este verso 17 e 18 é que ambos estão dizendo o seguinte: a sua interioridade está sob a tua custódia. Você tem controle sobre os seus sentimentos e não o inverso. Você pode controlar o teu ódio. Você pode controlar o teu amor. Você tem que assumir as rédeas da situação. A nossa relação com o outro, ela é conduzida pela palavra de Deus.
olhe para mim. Você tem que se relacionar comigo pela palavra de Deus, não por si mesmo. Assim como eu olho para vocês e preciso me relacionar com vocês por meio da palavra de Deus e não por mim mesmo. É a palavra de Deus que nos media aqui. A palavra de Deus que organiza as nossas relações. A palavra de Deus diz, não odeie. Então eu não posso odiar, eu não tenho liberdade. Ela começa a legislar o meu interior. A palavra de Deus não diz apenas o que eu faço no externo, ela diz o que eu tenho que fazer internamente também. Ela diz, não faça isso. Ah, mas eu estou sentindo ódio. Não pode. Ah, mas não pode sentir ódio. Você não pode fazer isso. Você deve amar. A palavra de Deus então entende que os nossos sentimentos, eles estão sob a nossa custódia, são os nossos presidiários. E nós precisamos vê-los dessa perspectiva. Porque, caso contrário, estaremos colocando a carroça na frente dos bois, né? Como dizem. Eu espero acertar esse ditado, esse trocadilho, né? Colocar a carroça na frente dos bois não pode ser, porque os bois têm que ficar na frente da carroça para puxá-los, é claro. Todos sabemos disso. Mas vejam, há pessoas que erram desta forma, e são muitas, porque é algo comum. Infelizmente, existem casamentos, por exemplo, que acabam assim. Um vira para o outro e diz, eu não te amo mais. Acabou o amor. Acabou. O outro nem sabia que o estoque estava sem reposição, senão poderia ter até ajudado. Mas simplesmente é decretado que o amor acabou. Não ama mais. Eu estou dando entrada ao divórcio. Acabou. Existem pessoas que fazem isso. Existem pessoas que chegam e dizem, bom, eu vou embora da igreja. Por quê? Não tenho mais vontade de ir para a igreja. Qual que é o erro desses dois casos? Elas estão deixando que os seus sentimentos decidam o que fazer. Estão colocando a carroça na frente dos bois. Estão deixando os presidiários manterem os guardas sob custódia. É o inverso. Não vai dar certo. Como não dá? Algo essencial está faltando aqui. E o essencial é que nós devemos nos lembrar que o amor, biblicamente, ele não é um sentimento. O amor é um mandamento. Eu tenho que fazer. Eu não tenho opção. Se eu estiver com vontade, ame. Não, ame. Amarás o teu próximo. Não está me dando alternativa. Eu tenho que te amar e você tem que me amar. O amor não é um sentimento biblicamente. O amor é um mandamento. Mas veja, alguém pode dizer, aconteceu alguma coisa, eu não sinto mais afinidade com meu cônjuge. O tempo foi passando, a chama foi esfriando, mas você amou. Você já amou, pode amar de novo. Mais do que o sentimento, vocês fizeram um pacto, uma aliança. E agora esta aliança, ela deve falar mais alto. O pacto, o casamento, é o terreno onde o amor irá crescer. Pode ser que o amor tenha ido embora, mas você já amou este homem uma vez, pode amá-lo de novo. Assim como você amou esta mulher uma vez, pode amar de novo, mas tem que se manter casados. E Deus com certeza há de iluminar o seu casamento e a chama pode arder novamente. E se não arder, ficará fiel aos teus votos. Porque o que Deus uniu não separará o homem, nem a mulher. Nós precisamos perceber que não é o sentimento que deve me governar. Note, por exemplo, da onde esse texto surge e para onde ele vai. Para o bom samaritano. O bom samaritano gostava do viajante, porque o amor às vezes é interpretado como gostar muito. É isso que está acontecendo com o samaritano? O samaritano nem conhecia aquela pessoa, não sabia quem ele era, não tinha como ter afinidade. Mas ele começou a ter obras de amor. Deu de comer,
sarou suas feridas, tratou dele. Isso são atos de amor. O que o texto está dizendo é que nós precisamos estar atentos como nós externamos estas coisas. Mais do que o sentimento, é necessário a ação. É o que o verso 17 está dizendo. Não adianta ficar bravo porque alguém pecou. Vá tomar uma atitude com isso. Não adianta você ficar bravo, magoado, irado, com raiva. Não, você tem que amar. E como eu faço isso? Como você se trata? Cuidando de você, sendo prestativo com você. Não é assim que você faz? Você tem fome, necessidade de comer. Você cuida do seu corpo. Então cuide do outro também. Essas são formas de amar. A pessoa tem dificuldade, ajude. Sabe de alguma necessidade? Corra para ajudar, você está amando. O nosso interior vai se harmonizar com o exterior, mas não espere o interior te mandar. Não faça isso. Você é superior aos seus sentimentos. Você é maior que os seus sentimentos. Existem muito mais camadas em nós do que os sentimentos. É uma parte importante da vida, mas não necessariamente a maior e nem necessariamente a melhor. E o amor não é gostar bastante. Existem várias formas de amar. O respeito é um amor. O silêncio pode ser interpretado como amor. Precisamos entender que existem várias maneiras de amar. Portanto, o princípio de alteridade aqui, ele toca no amor ao próximo. Ele não está baseado no sentimento, mas em ações concretas que precisam ser feitas por nós. Esse é o princípio de autoridade. Está baseado no mandamento e não no sentimento. Ele quer que nós ouçamos a palavra e obedeçamos a palavra independente do que sentimos. E se o nosso sentimento for contrário, se nós dissermos, Senhor, eu não sinto isso, pior para os seus sentimentos. Porque nós não adoramos os nossos sentimentos. Eles não são os nossos deuses. Não são, não é mesmo? Não podem ser. É totalmente natural que você esteja aqui, talvez contrariado, talvez triste. É totalmente natural que talvez você possa estar magoado, irado. É possível. Mas você trouxe o seu corpo para cultuar a Deus. Trouxe o seu coração como oferta ao Senhor. E você não acha que Deus não está vendo isso? Você não acha que o Senhor não circula entre nós aqui e não nos reconhece? Mantenha-se firme. O teu interior há de se harmonizar com as suas ações externas, mas até lá mantenha-se firme. Não desista. Não desista dos seus pactos. Não desista dos seus compromissos. Você é maior que os seus sentimentos. Coragem, levante-se. Está na hora de agir. Muito tempo parado. Vamos lutar até o fim. Quando o Senhor nos buscar, Ele irá nos encontrar com armas ao peito, postos de batalha, jamais acovardados, jamais intimidados, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então nós enfrentaremos os nossos adversários, sejam esses fantasmas internos dos chamados sentimentos, sejam as dificuldades externas, o Senhor há de te encontrar firme e forte, inabalável nele, porque você é filho e filha de Deus, e o Senhor sabe cuidar daqueles que são seus. A nossa jornada é longa, meus irmãos e irmãs. O céu está escuro. Vivemos um século bastante nebuloso, com trevas. Mas olhemos para esses princípios das palavras de Deus, da palavra de Deus, e utilizemos como as nossas estrelas para nos guiar. Vamos proceder com justiça. Vamos proceder respeitando o outro, a sua privacidade. Vamos proceder respeitando a sua alteridade, o outro nas suas dificuldades, o amando, tratando do pecado se necessário for. Enquanto nós tivermos os nossos olhos para estes princípios, assim como os viajantes olhavam para as estrelas para chegar em casa, nós saberemos que estamos no caminho certo. Que Deus nos dê graça. Amém.